Bom, e nesta semana, a Confederação Nacional da Indústria revisou para cima a expectativa para o PIB brasileiro neste ano. A entidade prevê um crescimento de 1,4% na atividade econômica. E a mudança é por causa da recuperação no mercado de trabalho, nos números, e ao aquecimento do setor de serviços durante o primeiro semestre. Além da CNI, o banco Goldman Sachs também elevou a projeção do PIB brasileiro. A expectativa agora é que a economia cresça 2,1% neste ano, por conta dos recentes indicadores da atividade econômica e pelo aumento dos benefícios sociais que estão programados para o segundo semestre a partir da PEC dos benefícios que vai ser votada na terça-feira. Vamos entender melhor o que significam esses números, essas projeções. Vamos conversar com o Carlos Braga, ex-diretor do Banco Mundial, professor da Fundação Dom Cabral. Faz a gentileza de nos atender neste domingo. Professor, bem-vindo, boa tarde. Queria começar te perguntando, essa projeção para o PIB deste ano está relacionada à melhora nos números do mercado de trabalho, mas a gente sabe que há uma informalidade muito grande. Nesse sentido, como é que o senhor vê essa projeção para o PIB desse ano, professor? Bem, Roberta, é um prazer estar com vocês. Como você disse, várias entidades estão revisando positivamente a situação, as pesquisas com relação ao que deve acontecer com o PIB em 2022. Como já foi mencionado, em parte isso reflete números para o setor de serviço melhores do que a gente esperava até recentemente. E um mercado de trabalho que também vem se recuperando. Ao mesmo tempo, nós sabemos, eu costumo sempre mencionar John Kenneth Galbraith, que economista só faz projeção para dar credibilidade à astrologia. Na realidade, nós temos uma série de incertezas, mas de uma maneira geral, são essas variáveis em termos de uma melhora do setor de serviços associada com a diminuição dos problemas de saúde pública, embora todos saibamos que a pandemia continua, mas certamente após janeiro houve uma melhoria nos indicadores e, com isso, maior mobilidade e também não temos assim a expectativa de lockdowns, de quarentenas significativas. Então, o setor de serviços tem sido o motor dessa recuperação nesses 2 primeiros trimestres de 2022, e a expectativa é que, pelo menos no segundo trimestre, vai se manter uma situação relativamente favorável. Agora, temos uma série de turbulências no ar, desde a guerra da Ucrânia, implicações para preços de commodities, particularmente energia, como também o que vai acontecer nos bancos centrais do G7, dos países industrializados. A expectativa é de aumento significativo de taxas de juros no segundo semestre. Isso, naturalmente, vai criar uma situação complicada para o Brasil. Professor Carlos Kenzô agora falando, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise para a gente em relação à expectativa que a gente tem agora da aprovação dessa PEC dos benefícios, né, que está no Congresso para essa semana, agora que pode ser aprovada ao longo dessa semana, e o impacto disso para as projeções dos próximos PIBs aí, principalmente do próximo trimestre, professor. Certamente essa PEC dos benefícios, né, do ponto de vista do governo, ou como alguns analistas vêm chamando a PEC kamikaze, porque ela, de certa forma, coloca um prego a mais no túmulo, digamos assim, das regras fiscais brasileiras. Nós estamos falando aqui de cerca de quase 42 bilhões de dólares, né? A maior parte disso associado com o aumento do Auxílio Brasil, mas também temos aí benefícios associados com benefícios para caminhoneiros, a questão do subsídio do etanol, transferências para os estados e Distrito Federal. Quer dizer, tudo isso cria uma situação em termos da política fiscal brasileira de grande turbulência, particularmente porque é uma PEC com, teoricamente, uma data para o seu fim, né? 31 de dezembro desse ano.
Mas existem implicações, por exemplo, com a ideia do fim da fila do programa para o Auxílio Brasil, que vão se estender em 2023. E é por isso mesmo que a gente observa o seguinte: se a gente olha as projeções para o PIB mundial e para o PIB brasileiro nos últimos 6 meses, é interessante observar que, particularmente a partir da guerra da Ucrânia, projeções de organizações como o FMI e Banco Mundial caíram quase 1% em termos de expectativa para o PIB mundial. No entanto, em relação ao Brasil, houve um aumento da expectativa, e os dados que vocês mencionaram da CNI, de 1,4%, o Banco Mundial está prevendo 1,5% para 2022, o FMI ainda um pouco mais cauteloso, prevendo aí algo da ordem de... ainda está por volta de 0,8%. Mas, de qualquer forma, é interessante observar que o Brasil está na contramão do resto do mundo a despeito de toda essa, digamos, instabilidade na economia mundial. O porquê disso? Bem, há razões associadas com o controle da pandemia em termos no Brasil, né? Graças a termos alcançado uma cobertura vacinal muito significativa, né? Sabemos que a pandemia não acabou, mas pelo menos a taxa de fatalidade caiu dramaticamente. Então, isso tudo cria uma situação que, no curto prazo, sem dúvida nenhuma, nós vemos uma melhoria. E essa melhoria vem junto também com essas medidas na área fiscal que vão dar um alento adicional ao consumo no segundo semestre. Mas é bem verdade que isso vem também na contramão da necessidade de controle da inflação. E nós sabemos que a inflação é particularmente perniciosa para as camadas mais baixas de renda da população brasileira. Sim, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a situação da inflação, professor, até porque as pessoas podem ter contato com esses números da projeção para o PIB deste ano e ficar sem entender, poxa, mas então por que eu estou com essa sensação tão ruim em relação à economia, o dinheiro não rende, não consigo comprar tão bem no mercado, quando que viria uma situação melhor pensando em economia aqui no país? E ainda nesse sentido, professor, essa projeção de um PIB mais positivo não se mantém em 2023, se a gente olhar para frente. Correto, né? Na realidade, se nós olharmos as previsões para 2023, da mesma forma que a gente observa esse aumento na previsão para 2022, a gente vê agora das várias organizações internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, que antes previa um crescimento aí por volta em 2023 da ordem de 1,7%, agora já caiu para 0,8%. Quer dizer, a gente vai pagar essa conta, né? A mesma coisa ocorre, por exemplo, com instituições como o IPEA no Brasil. Quer dizer, nós estamos acelerando a economia em 2022, mas essa conta vai chegar em 2023, dado o desequilíbrio fiscal associado com a mesma. E aí vem de novo a questão da inflação, né? Quer dizer, a arma que a gente tem é basicamente o Banco Central utilizar a política de juros e vem fazendo isso. Na realidade, o Banco Central brasileiro saiu à frente da maioria dos bancos centrais ao redor do mundo em termos de um aperto monetário e, como nós sabemos, num curto espaço de tempo, a Selic foi de 2% para hoje 13,25% e muito provavelmente em agosto vai para 13,75%. Isso, naturalmente, tem um impacto na demanda, tem um impacto também na questão de solvência, né, e diminui o consumo de uma maneira geral, mas leva um certo tempo para esse aumento da taxa de juros se refletir nos níveis de inflação. Então, se a gente olha a inflação hoje, quando a gente mede
a nível das camadas mais baixas de renda, ela está por volta de 12%. Para as classes mais elevadas de renda, ela está por volta de 11%. O que, mais uma vez, demonstra que é exatamente a cesta mais básica de produtos que vem sendo impactada de forma mais significativa. Então, vai levar um tempo, né? Eu acredito que a inflação vai começar a cair no segundo semestre, não vou fazer previsão de quanto, né? Nós sabemos, por exemplo, que essas medidas com relação ao ICMS, no que diz respeito à gasolina, diesel, etc., vai, muito provavelmente, ter um impacto, entre aspas, positivo no curto prazo. Mas tudo isso cria essa tensão e, no final das contas, vai depender muito do que acontece, por exemplo, na Ucrânia, né? Nós sabemos que hoje o preço do petróleo, que é uma commodity, no mercado internacional, está 30% acima do que era antes da guerra se iniciar em fevereiro desse ano. E isso, na medida em que a guerra continue, a expectativa é que esse prêmio vai continuar. A gente pode caracterizar isso como custo para o resto do mundo da guerra da Ucrânia. E, nesse sentido, vai afetar o Brasil, vai continuar a afetar o Brasil. Professor, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o professor da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial, professor Carlos Braga. Bom domingo, obrigada. Até a próxima. Obrigado a vocês.